FM. 92.7. Muito bem. Se nos importa, vamos voltar um bocadinho mais à política, porque obviamente a campanha eleitoral que realmente fez a grande mudança foi a última campanha em que você ganhou aqui a presidência da Câmara. Como é que chegou a este ponto? Como é que decorreu a campanha para as eleições autárquicas de 2013? E como é que lê, porque acho que ainda ninguém lhe fez essa pergunta, se não me engano, qual é que é a sua leitura destes resultados? Obviamente não teve a maioria absoluta. Há depois uma questão também da candidatura independente, e seria interessante saber como é que chegou portanto, a este ponto, como é que definiram estratégias para 2013, para esta campanha, e como lê os resultados das eleições de 2013, do seu ponto de vista. Assim, sabe que uma candidatura independente depende da força que ela tem. E neste caso presente, a candidatura independente que se apresentou aqui em Amarante tinha força, porque tinha uma estrutura por trás capaz de dar corpo a uma boa candidatura. E foi o que aconteceu. Encabeçada pelo Dr. Pedro Barros, em que eles conseguiram fazer uma campanha ao nível das grandes estruturas partidárias, o PS e o PST, com muita visibilidade, com muito envolvimento das pessoas, e portanto, claro que foi uma candidatura que veio trazer uma dose de incerteza muito grande até ao fim. Eu julgo que tanto o PS como o PST estavam com algumas dúvidas, embora havia, como toda a gente sabe, há sempre uma outra sondagem que nos dá aqui algum ânimo, e pelo menos o PST tinha alguns indicadores que lhe davam aqui, enfim, alguma segurança para o resultado que viesse, mas curiosamente, deixe-me dizer que isto na rampa final houve aqui um crescendo por parte do movimento independente e um decrescendo por parte das duas candidaturas encabeçadas pelos partidos, não é? Do PS e do PST. E veio complicar, obviamente, as coisas, porque não deu maioria, portanto, e em que obriga, obviamente, agora na gestão, neste caso sou eu, mas poderia não ser, poderia ser o Dr. Diniz, é um esforço muito maior, porque é normal, quando não se tem maioria, obriga a um esforço redobrado em termos de trabalho, em termos de negociação. Não estou a dizer que isso seja mau, mas muitas vezes nós temos muita pressa para fazer as coisas, isto obriga-nos a andar muito mais devagar, enfim, porque as coisas não são à velocidade que nós queremos. Mas havia alguma incerteza, devo confessar, porque aliás eu julgo que no dia, na noite de leitura dos resultados, alguns de nós ficamos surpreendidos, porque realmente aquilo foi, até à última instância, saber quem é que poderia ser vitorioso. Eu devo confessar que, enfim, os nossos estados de alma quando estamos a analisar estas coisas são muito variados. Alguma surpresa, alguma insatisfação, é sinal que nós não conseguimos levar a nossa mensagem exatamente como nós queríamos que tivesse passado, enfim, mas enfim, foi isto que os amarantinos quiseram, e bem, costuma-se dizer que o povo é sábio, portanto, por isso é que assim decidiram escolher que tivesse esta configuração, o Executivo Municipal. Mas é o que eu digo, agora importa, mais do que olhar para aquilo que aconteceu, agora importa podermos honrar aquilo que são os nossos compromissos, aquilo que nós defendemos como prioritário e como estratégico para Amarante, e então daqui por 4 anos os amarantinos poderem avaliar aí sim se realmente as pessoas que achavam que deviam estar no Executivo foram merecedoras ou não da confiança. E isto serve para quem está no poder e quem está na oposição. Claro. Porque eu costumo fazer sempre a leitura dessa forma, porque eu já estive na oposição e sei da necessidade de haver uma atitude responsável para quem quer governar, e portanto também consigo avaliar a postura dos dois lados, e julgo que ainda estamos todos enfim, numa fase
de conhecimento, e porque ainda há aqui coisas a limar, mas no entanto acho que as coisas vão resultar bem, estou convencido disso. Muito bem. E mencionou há pouco a questão dos partidos políticos e obviamente está a mencionar agora também a questão dos movimentos independentes. Esta foi uma eleição que foi marcada por algumas mudanças que se fizeram nesse aspecto, e criticava há pouco os partidos políticos em que, pelo que eu entendi, que não havia uma certa flexibilidade de uma certa forma. Acha que neste momento estamos num ponto em que os partidos políticos têm que começar ou já estão a repensar a sua, portanto, a sua esfera de ação, a forma como se comportam, a forma como fazem política daqui para a frente? É assim, tenho algumas dúvidas. Vamos lá ver. Os partidos políticos muitas vezes definem mal a sua estratégia e por isso cometem algumas asneiras. Era aquele exemplo que eu há pouco dava, e aliás tive a oportunidade de dizer numa primeira Assembleia Distrital, em que, a seguir ao ato eleitoral, lançando uma reflexão para todas as concelhias para analisarem os resultados, independentemente de se perderam ou não, mas que não dessem como perdido o tempo que tiveram e que tentassem dar continuidade a projetos. Isto, no fundo, dizendo que os candidatos que se apresentaram em eleições e que perderam, não quer dizer que tenham que ser arrumados. Acho que muitas vezes eles podem ser uma mais-valia com a experiência acumulada que tiveram do ato eleitoral e seguramente na variação que poderão depois acrescentar valor no ato eleitoral seguinte. A questão, há aqui também uma falsa verdade, que é quando muitas vezes nos passam à ideia nas campanhas eleitorais que os partidos políticos são entidades fechadas. Não é verdade. Tomaram os partidos políticos ter milhares de militantes, ter plenários de militantes com muita vivacidade, com muita discussão, com muita crítica interna, porque isso é saudável. Tomaram os partidos políticos. O que acontece é que a nossa sociedade tem vindo a perder um bocado esta característica. Pós 25 de Abril, começaram-se a criar à volta de todos os partidos que na altura emergiram uma vivacidade muito grande que tem vindo a esmorecer, mas isto porque nós cada vez somos mais egoístas, nós cidadão, em que cada vez estamos mais acomodados, mais conformados, em que muitas vezes não abdicamos do nosso sofá para ir para uma tertúlia para debater um assunto que até é sério e que diz respeito às pessoas. Eu ainda há pouco estava num atendimento e eu dizia a uma senhora, porque tem que se mudar o código regulamentar que irá estar à discussão pública durante 30 dias. Seguramente ninguém vai estar interessado em ver os 600 e tal artigos que vão ser propostos, de dizer, não, mas isto está mal, eu vou pôr para a Câmara que muda. Ninguém vai querer saber. Eles vão estar à discussão pública, eu vou apelar para que as pessoas analisem, os comerciantes, os empresários, enfim, toda a sociedade, que avalie aquilo que nos possa ajudar a melhorar aquele instrumento, porque tem a ver com a vida das pessoas, porque quando elas precisam nós temos que seguir aquele código regulamentar, mas as pessoas não querem saber, acomodam-se, percebe? Alguém que trate disso por mim. Portanto, e depois acontece aqueles fenómenos de 4 em 4 anos, podem ou não emergir alguns grupos de cidadãos que entendem que devem dar um murro na mesa. Mas a questão que eu coloco muitas vezes, não estou a fazer crítica a ninguém, a questão é que, por isso é que eu digo da importância dos partidos políticos, é que durante os 4 anos estão ativos. Vão aos eventos, vão às discussões, vão ao confronto, analisam os dossiês, e por isso mantém isto vivo. Agora imagine se não houvesse partidos políticos. Durante 4 anos não se passava nada. Ninguém queria saber. Só de 4 em 4 anos é que alguém se lembrava de fazer barulho. Não pode ser. E por isso é que eu digo, tenho algumas reservas sobre o futuro, se vai continuar a haver grupos cidadãos. Vai haver, com certeza. Mas a questão é se vão ganhar muita expressão ou não. Percebe? Tenho dúvidas relativamente a isso. Tenho dúvidas sobre isso. E já agora aproveitava também a deixa, se não se importa. Há uma questão que talvez até tivesse algum interesse aqui, de que há muitos, portanto,
militantes de partidos que abandonaram os partidos ou que apoiaram outras candidaturas, outros movimentos independentes. E qual é a sua opinião sobre isto? Acha que os partidos deviam expulsar as pessoas, como houve alguns casos recentemente, ou acha que deveriam talvez readmitir mais tarde estes militantes? Sabe, nos partidos, como em tudo aquilo que é a nossa vida, nós temos que assumir determinadas responsabilidades. Mas isto é no casamento, quando as pessoas casem, assumem um compromisso com a esposa ou com o marido, e esse compromisso leva a determinada conduta. Quando se é pai, nós temos filhos, nós temos de ter um determinado procedimento e comportamento, porque somos pais e temos crianças para zelar. Não pode haver um comportamento desviante, não é aceitável que haja um comportamento desviante. Na nossa empresa, quando nos contratam, em que formalizamos um contrato, nós temos de ter deveres e obrigações que temos que cumprir. Na política é igual. Quando eu me torno militante de uma estrutura partidária, eu assumo um compromisso para com essa estrutura partidária. E esse compromisso não é dizer amém, mas é ir aos locais certos e criticar e contestar e propor alternativas. É isso que nós vamos fazer. Não é aceitável que a pessoa não o faça, não diga nada e depois decida, porque ainda é militante de uma organização, mas isso seja de que partido for, e vai dar apoio a outra estrutura que não tem a ver com a estrutura dela. Portanto, se me pergunta, acho que as pessoas de modo próprio deviam sair. Por uma questão de coerência, uma questão de princípio e uma questão de honestidade intelectual. É o que eu acho.